A paz do Senhor a todos, estamos aqui mais uma vez para a terceira semana sobre o livro de Elias, Fé e Fogo. E nesse terceiro ponto a gente vai falar de como lidar com a deficiência, né? O tópico 1 é inquieto. Em Jeremias 48:11 diz: Moabe tem estado sossegado desde a sua mocidade e tem repousado como vinho sobre as fezes, não foi deitado de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso permanece nele o seu sabor, e o seu cheiro não se altera, né? Nós estamos na comodidade dos nossos lares nesses últimos meses, que pandemia, né? Nesses últimos anos, vamos colocar assim, né? Temos estabilidades, alguns têm sofrido, mas muitos de nós estamos, graças a Deus, em nossos lares, tendo provisão de Deus a todo momento, né? E às vezes nós permanecemos tempo demais no mesmo lugar, seja na nossa fé, seja na nossa vida, né? E isso pode ser circunstâncias que roubam a obra que Deus planeja realizar na nossa vida, né? Em nós, às vezes ele nos leva a lugares inquietos internamente, ou mesmo fora da nossa zona de conforto, para que nós cheguemos a um novo lugar e uma nova posição, uma ação necessária para todo o processo. Em 1 Reis 17:7-9 diz que o ribeiro ali que Elias estava secou, e dali o Senhor disse: levanta-te e vai a Serepta, e ali uma viúva o sustentará. Deus moveu Elias da onde ele estava, né? A provisão daquele lugar já estava se acabando, ele precisava se mover, e ele já estava vendo isso, mas ele dependia de Deus. Ele estava esperando a hora certa que Deus ia mandar ele fazer, ou ia levantar, ou ir para algum lugar. Ele estava esperando somente de Deus, né? E Deus tirou Elias dali do deserto, onde não tinha ninguém. Ele estava na dependência de Deus, para um lugar rodeado de pessoas, né? Uma vila pequena ali, que vamos falar um pouquinho à frente, mas aqui podemos ver o discernimento de quando Deus permite uma inquietação, pois quando os recursos que nós precisamos, que nós necessitamos, né, a gente vê que está acabando, mas então Deus pede para que movemos daquela situação. Mas eu acho que ele está olhando até quando a gente vai conseguir, até quando a gente vai permanecer ali dependendo dele, esperando nele, sabendo que as circunstâncias ao nosso redor é totalmente diferente do que a gente acha que vai dar certo, né? E assim como Elias, Deus permitiu que o ribeiro secasse com o propósito de inquietar e mover Elias e ver até quando ele seria fiel. Como você tem visto na sua vida? Como estão aí os recursos emocionais, físicos, de relacionamentos, financeiro ou espiritual na sua vida? Tem algum deles que está se esgotando? Tem algum deles que Deus está pedindo para você se mover? Talvez seja a hora de você se mover, né? Pedir a direção de Deus, pedir o ponto onde Ele quer que você esteja, né? Como quando o ribeiro secava, Elias se dava conta de que algo que eu e você precisamos nos dar conta, né? Que é a necessidade crescente de ter uma oportunidade para escutar novamente a voz de Deus e avançar na direção que Ele quer para nós e não o que nós queremos. O segundo tópico é em qualquer lugar menos aqui. 1 Reis 17:9 diz: levanta-te e vai para Serepta, que pertence a Sidom, e habita ali, né? Todos nós passamos por situações bem diferentes, algumas mais fáceis, algumas mais difíceis, mas nós temos experiência. E ali Serepta, a palavra Serepta quer dizer refinado, um forno de fundição. Então Serepta era um destino muito improvável para Elias, talvez, eu creio que até desagradável, né? Era uma aldeia longe, muito fora de Israel, pequena, governada por Etbaal, que naquela época era o rei dos Sidônios, né? Os principais cidadãos de Serepta
eram adoradores de Baal. Jezabel, aquela mesmo que está caçando Elias, logo, era filha de Etbaal e havia sido criada em Serepta, né? E era onde Deus mandava Elias estar. Ô Senhor de misericórdia, primeiro ele manda Elias pro deserto, né? Um lugar cheio de escorpião e cheio de nada, para que ele dependesse do corvo, que era algo assim improvável, imundo aos olhos dos judeus, para sustentá-lo. Então ele tinha que comer da boca do corvo, do que o corvo trouxesse para ele. E agora Deus manda ele ir na cidade onde a mulher que tá mandando matar ele ali foi criada. Aonde Deus quer chegar com tudo isso, né? Imagina como Elias deve ter olhado para toda essa situação e baixado a cabeça e falar assim: Senhor, estou a caminho, né? Na Bíblia nós podemos ver vários exemplos de Deus enviando os servos dele a lugares assim onde eles não queriam estar, né? Lugares dolorosos, incômodos. Eu vejo muito por Jonas, né? Jonas viveu 100 anos após o ministério de Elias, um tempo em que Nínive, que era a cidade onde Deus mandou ele ir, tinha se convertido em uma das principais províncias do Império Assírio, que eventualmente, né, apagou por completo o reino de Israel, o reino do norte de Israel, né? Nínive era um lugar de muita dor para Jonas, e Deus mandou ele ir até lá. Ele até tentou desviar o caminho, né, mas não deu muito certo, né? E aí vem o ponto, né? Deus, pelo amor, qualquer lugar menos ali, me leva a qualquer lugar menos ali, né? Então, até que ponto nós estamos dispostos a fazer o que Elias fez para obter o que Elias obteve, né? Mandar fogo do céu, ser bênção na vida de outras pessoas. Creio eu que Elias queria estar em qualquer lugar menos ali, né? De que nada adiantaria ele estar ali, mas eu sei lá, os planos de Deus são os planos de Deus e nós não sabemos com antecedência, né? O Senhor estava forjando Elias ali antes em Querite, né? Sozinho, fazendo Elias estar dependente de Deus, né? Aumentar, ter uma maturidade, mas uma maturidade piedosa, sabedoria com relacionamentos, profundidade de caráter aí. Eu acredito que o relacionamento vai começar agora em Serepta, né? Mas Deus estava forjando Elias e precisava, né? Primeiro um momento quieto e agora levando ele ali para Serepta, para ficar dependente de uma viúva. Irmãos, quando você estiver nessa situação onde você fala assim: Deus, qualquer lugar menos aqui, lembre que o Senhor pode colocar qualquer um em qualquer lugar, mas lembre-se também que este lugar é importante, este fogo é para te forjar. Esse lugar onde você não quer estar, mas Deus mandou você estar, está te forjando. Então tudo que você está aprendendo vai ser usado para a honra e glória do nome do Senhor, né? O terceiro ponto é qualquer pessoa menos ela. 1 Reis 17:9, a parte B. Eis que ordenei a uma viúva ali te sustentar. Um judeu sendo sustentado por uma viúva, faminto, exausto, confuso com tudo aquilo, chegando junto ali àquela aldeia e procurando por uma mulher viúva. De alguma maneira, todas aquelas pessoas estavam conectadas, mas Deus falou para ele: é uma mulher viúva. E então ele viu, e eis que a mulher apanhava lenha. E ele chamou ela e disse: traze-me água para eu beber. Eu já ia olhar para ele e falar assim: quem é você? Quem é você? Tá mandando eu buscar água? Nem me conhece. Mas ela falou assim que não, né? Não tenho o que comer, me perdoa, me desculpa. Eu tenho só pro meu filho, para mim, e a gente vai morrer. Quanta comiseração. Mas amém, nós somos assim, né? Mas como nós vimos em alguns outros estudos, as viúvas eram as pessoas mais vulneráveis daquela época, né? Na escala econômica, principalmente, elas não tinham margem nenhuma na sociedade, elas não eram ninguém, nenhuma proteção, nenhum benefício. Muito poucos tinham famílias.
assim por perto e por não ter um companheiro representante, né, na sociedade, o seu sucesso na esfera pública era extremamente nulo. Ela não era ninguém. E Deus mandou Elias ali onde ele não queria estar, né, à espera de uma provisão de uma pessoa que não era ninguém, não tinha nada, nem comida para dar àquele homem, né? E aí a pergunta: quão humildes somos nós para receber a ajuda de alguém? Eu odeio ter que esperar de alguém qualquer coisa. E acredito que para Elias, sendo um homem naquele tempo também, principalmente depender de uma viúva. Mas amém, né? Quarto ponto. O que eu vejo e o que Deus disse. 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós às coisas que se veem, mas sim as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, enquanto as que não veem são eternas, né? Uma das maiores distinções aqui é claramente que as pessoas que não conhecem a Deus, para as que conhecem a Deus, é que você precisa entender que o que você não vê é o que Deus tem planejado para você, a sua fé acima de todas as coisas. E você tem que viver isso e mostrar isso como cristão, né? Foi o tempo que Elias passou em Querite que aguçou ali todos os seus reflexos de fé e estavam bem à mostra aí nessa interação com a viúva, porque ele falou para ela de imediato e tratou de apresentá-la a provisão de Deus, a sua promessa, né? Ele não tentou minimizar ali ou ficar compadecido com a comiseração daquela viúva, mas ele enfatizou a palavra de Deus que se aplicava àquelas circunstâncias naquele momento, especificamente. E isso serve para mim e para você, né? Como é que a gente tem agido quando as outras pessoas vêm com essa autocomiseração? A gente tem aplicado a palavra de Deus, a gente tem falado de Jesus, do que Deus tem feito nas nossas vidas ou não? 2 Coríntios 1,4. Ele que nos coloca em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Olha a grande responsabilidade de que nós somos cristãos, né? De que nós somos abençoados, que nós temos que passar, que temos que consolar as outras pessoas quando elas estiverem em tribulação, assim como Deus faz conosco todos os dias, né? Você está aí vendo esse vídeo agora é para que você também seja uma pessoa apta a consolar, a ajudar o próximo, aquele que Deus vai colocar no teu caminho. Deus levou Elias ao deserto para que ele pudesse passar um tempo na dependência de Deus, e então levou ele para Sarepta, ali com a viúva, com aquelas pessoas, para poder passar tempo com outras pessoas. A perspectiva daquela viúva precisava ser renovada naquele momento, e ela foi renovada através da palavra de Deus, através de Elias, né? Será que os desertos que você passa, o que você passou, será que não podem ser usados como testemunho, como maneiras de você se aproximar de algumas pessoas na sua vida? Pessoas para você tentar guiá-las, para tentar dar um ânimo com a sua experiência, com o que você passou, tentar evitar coisas piores na vida dessa pessoa, né? Os desertos não são somente para que aprendamos e não caiamos novamente, mas sim como testemunho para outras pessoas. Nós temos que aprender que o que nós passamos precisa ser passado, essa experiência, para outras pessoas, para que tão grande vejam essas pessoas que Deus é na nossa vida, né? Elas precisam saber que Deus, para que Deus é tudo possível, Deus pode todas as coisas. Nós somos filhos, precisamos saber que somos privilegiados de Deus, né? Precisamos ajudar os outros a obter esse mesmo privilégio que Ele nos dá. E Sarepta levou Elias de uma maneira estratégica aí a estar cara a cara com o impossível que era daquela viúva que falou que ia comer e ia morrer. Então para ela não tinha mais nada, não tinha mais esperança, era impossível algo acontecer. Iria acontecer da onde? Ia cair do céu alguma coisa?
E se você não fizer, quem fará? Às vezes Deus nos coloca em caminhos, né? Que assim, a gente vê, né? Se você não fizer, ninguém mais vai fazer. Então você tem que fazer, né? Às vezes nós estamos perdendo tempo choramingando para Deus, para que Ele mude nosso coração, nossa perspectiva, que cumpra suas promessas na nossa vida. É claro que a gente precisa orar para tudo isso, mas a palavra de Deus diz também que a fé sem obras é morta. E não adianta a gente ficar em casa pedindo para que Deus mude a nossa história, se a gente não quer usar todo o perdão que Deus dá pra gente todos os dias para poder ajudar o próximo. Precisamos investir no reino de Deus, precisamos agir, precisamos levantar como Elias e ir fazer, obedecer a palavra de Deus, né? Leve isso em oração, peça a Deus que coloque alguém no seu caminho, uma viúva aí para você poder abraçar, para poder conversar, para você consolar ou simplesmente amar aquela pessoa. Essa semana a esperança depende disso. Talvez para você não seja nada, mas naquela vida que você vai fazer muita diferença, assim como Elias fez na vida daquela mulher onde não tinha mais esperança nenhuma. O tópico 5 é a oração aberta, né? 1 Reis 17, 24. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Mas, porque depois de Deus prometer ali, de Deus fazer, de Deus dar comida, de Deus alimentar aqueles três, né? A viúva, o filho e Elias, e prometer não faltar nada mais na vida dela, o filho dela fica doente e gravemente e morre. Então, tipo, esse homem vem na minha casa e fala que vai estar tudo certo, com comida, ótimo. E aí leva meu filho, que além do meu marido era tudo que sobrou pra mim, meu marido se foi, sobrou meu filho. Ainda mais sendo homem, né? Pense o quão inconcebível essa situação pareceu de imediato ali para aquela mulher. Mas ela começando a culpar Elias com dor de uma mãe que tinha acabado de sofrer a perda de um filho, Elias não baixou a cabeça, ele simplesmente pediu imediatamente: me traga o menino. E ele pegou o menino e levou para o seu quarto, né? E clamou a Deus: Senhor, meu Deus, até sobre essa viúva que me hospeda, tu trouxeste um mal para o filho dela, né? E imediatamente ali Elias levou o seu problema a Deus em oração, entregou aquele problema em oração a Deus. Tipo, Senhor, tem misericórdia, é agora, né? Nós podemos ver aí a maturidade espiritual de Elias crescendo mais e mais, assim como também deve ser conosco, né? Pois a prova produz perseverança na nossa vida e a gente não quer passar pela prova. Mas na medida que Deus nos refina todos os dias, as provas da vida já não serão capazes de trazer desespero para nós. O medo, a ansiedade já serão menores, até há algum tempo ficar nulo. Claro que a gente vai passar por um processo até chegar lá, né? Automaticamente nós vamos entregar tudo a Deus, mas isso também leva tempo, não é da noite para o dia. Nós temos que estar em oração, temos que passar pelo deserto e passar esse tempo com Deus. Então, você também precisa ter um local de oração, né? Claro que você pode orar em qualquer lugar na sua vida, mas você ter um quarto de guerra, um lugar de guerra, um banheiro de guerra, seja lá o que for, também é importante. Elias levou o menino para o seu quarto, é onde ele orava, onde ele passava tempo com Deus, era o lugar onde ele tinha privacidade com Deus, né? E ele foi audacioso, ele fez uma oração audaciosa para Deus, né? Pois quanto de nós teria fé suficiente para acreditar que Deus ressuscitaria aquele menino através da nossa oração? Eu tenho que dizer que eu não sei se oraria. Talvez eu até orasse, mas eu não sei se 100% da minha fé estaria assim: nossa, será que Deus vai levantar essa criança? Será que vai? Então eu já estaria duvidando. A gente tem que passar por um processo e Elias já estava num nível muito mais acima do que eu, né? Porque ele orou pedindo a Deus ali com audácia e com convicção de que Deus faria,
né? É muito fácil servir a Deus na nossa casa, na nossa zona de conforto, afastado de tudo, de todos, mas o problema é caminhar com Cristo diariamente, lá fora, onde tem... muitos de nós trabalhamos com pessoas não cristãs, com gente fazendo reabilitação, com gente de boca muito suja, com pessoas com muitos problemas que acham que é só a vida deles e vão te acusar, vão pisar em você, vão fazer você cair para que eles possam culpar lá o crente. Então, irmão, por isso você precisa passar diariamente um tempo com Deus, para que você fortaleça, para que você cresça, para que você aprenda e para que você esteja mais forte, para então ser como Elias e chegar ali e falar: Deus, faça isso por mim, para a honra e glória do teu nome. Amém? A paz do Senhor a todos e nos vemos semana que vem.